Bom dia a todos. Antes de começarmos a palavra, né? Como foi falado e vocês têm visto, tem acontecido muitas coisas, né? No mundo, guerras, tragédias aqui no Brasil. Então é importante que a gente esteja orando por tudo isso, né? É claro que é bíblico, né? Tudo isso está na Bíblia, mas não é porque está na Bíblia que a gente deve se acomodar. Então, pessoas inocentes, numa guerra, ninguém nunca ganha, ok? Deus não tem time preferido. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus não está torcendo para ninguém. Onde há guerra, onde há tragédia, quem perde somos nós. Ninguém nunca ganha. Crianças morrendo inocentes, pessoas de idade em todos os lugares. Então, eu não vejo Deus com uma bandeirinha, né? Do Corinthians, né? É porque eu mudei de religião agora, né? De ontem para cá, né? Não estou vendo nenhuma camiseta do Corinthians hoje aqui, né? Ontem tinha, né? Mas brincadeiras à parte, é importante que a gente ore pelo mundo. E ore principalmente por cada um de nós, porque está difícil esse mundo, né? Está muito difícil, mas como foi falado aqui no momento do louvor, Jesus continua sendo a nossa esperança. Jesus é a esperança de um mundo melhor, de pessoas transformadas. E é por isso que nessa manhã eu gostaria de falar de um personagem. Quando eu me converti e fui para o seminário, eu tinha algumas crises. Eu falava assim, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então Jesus não conta muito, era mais fácil para Jesus. Não foi concebido do pecado. Então, para Jesus era mais fácil vencer algumas coisas. Isso eu estou dizendo meus pensamentos aí e questionamentos. Mas quando a gente olha na Bíblia, existem vários personagens que foram também imitadores literais de Jesus Cristo, que deram a sua vida por ele. E por isso que hoje eu gostaria de pensar um pouco a respeito de um personagem, né? Todos creio que já conhece. Quem foi o primeiro mártir da Bíblia? Estevão. Eu gostaria de falar um pouco sobre Estevão, porque nós precisamos voltar para a Bíblia, não apenas para a Bíblia, mas para aqueles homens que nos inspiram. Esses dias eu vi um pastor falando, né? O tema da mensagem do cara é pare de inventar moda. E é verdade, nós estamos inventando muitas modinhas aí, e até mesmo a Bíblia. O problema não é a Bíblia. O problema é quem interpreta a Bíblia. É como cada um enxerga. A Bíblia ela é maravilhosa, ela é um livro também de uma história, de um povo, de uma cultura, mas é o povo que sempre precisou de Jesus. E quando eles se afastavam, Deus retirava a presença, vinham as consequências. Inclusive o povo escolhido de Deus, eles fizeram o quê? O rejeitaram. Eu dou graças a Deus por isso, porque nós entramos na história, né? Os gentios, né? E é interessante que antes de entrar no texto base, eu vou ler o 6, não tinha falado, mas o versículo 1, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Olha só para abrir um parênteses aqui. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica. Por que eles estavam murmurando? Porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, algumas viúvas estavam sendo negligenciadas. E aí sempre houve partidarismo, né? Desde que o homem é homem, desde que existe a religião. Só o que eu fiquei aqui olhando é que a distribuição era quando dos alimentos? Diária. Já havia preocupação com os mais necessitados. Principalmente as viúvas, as mulheres naquele contexto não trabalhavam, era tido, né, como uma classe inferior. Então elas estavam sendo negligenciadas, ou seja, elas precisavam do alimento. Por que eu estou abrindo esse parênteses? Porque muitas vezes parece que a gente tem dificuldade, né, com quem mata a fome do outro. E na Bíblia sempre foi clara essa preocupação. E aí, seguindo aqui, vamos logo para o 5, fala, tal proposta agradou a todos. Então eles falaram, vamos dividir, está muito pesado aí para
os apóstolos, os obreiros, então cada um vai ter uma função. E olha, os discípulos vão se focar agora o quê? No estudo e na oração. E aqui alguns vão dizer que são os diáconos, né? Aqui começa o diácono, mas há algumas controvérsias. Mas o importante é que há pessoas que foram separadas para uma função, o qual nós chamamos hoje de social, mas que já havia e é natural da igreja exercer esse papel social, porque está na Bíblia, simples assim, no Novo Testamento. E aí separaram, mas quais eram as características, né? Vai dizer aqui, tal propósito, 5, versículo 5 do capítulo 6. Agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do quê? Do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Aí pula para o versículo 8. Estevão novamente, homem cheio de graça. E o que Estevão fazia? Realizava grandes milagres e sinais no meio do povo. E aí agora levanta o que? Uma oposição. Porque um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de graça, ele vai levantar oposição. E quem era a oposição de Estevão que se levantou? Os religiosos da época. E aí se você pegar o versículo, capítulo 7, aqui o discurso de Estevão, né, onde ele vai explorar lá a Bíblia no Antigo Testamento, contando as histórias dos grandes homens de Deus e como aquele povo resistiu e resistiram à palavra de Deus. E depois daquele discurso inflamado, ele vai e fala: olha, vocês mataram, sempre mataram os homens de Deus lá no Antigo e agora mataram Jesus. E dentro desse contexto, agora sim gostaria de ler o que mais me impressiona, vamos lá para o 7:54, diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha só, Paulo já estava aqui, né? Paulo, um religioso, um homem zeloso, mas aquele era convertido apenas à religião, né? Lá na frente a gente vê que Paulo se converte e ele passa agora a ser perseguido. Então, enquanto apedrejavam Estevão, este orava, sendo linchado, era um linchamento, né? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Não parece a história de Jesus? Foi levado para o Sinédrio. Levantaram calúnias, blasfêmias, falaram que eles blasfemaram, e em seguida veio a morte. Mas o que me chama a atenção, eu coloquei como tema apedrejado por homens e agraciados por Deus, porque hoje nós vivemos um tempo de muitas pedradas, as pessoas estão armadas com pedra na mão. Você não pode mais brincar, não pode mais falar, e principalmente não brinque com religioso. Desde o antigo até o novo, eles não gostam de ouvir a verdade de Deus. Eles gostam de ouvir aquilo que lhe convém. E é por isso que mataram Jesus e mataram todos os outros discípulos. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, que operava milagres, que ele não estava apenas nessa questão social, mas era um evangelista, alguém que pregava. Não tem tantas informações a respeito de Estevão, mas essa aqui é suficiente para saber
que mesmo Estevão, aí volto na minha crise, não sendo, ele era totalmente 100% homem, tem como vivermos aqui cheio do Espírito Santo, temos como viver aqui sendo imitadores não de uma religião, mas sim de Jesus Cristo. Aí se você segue uma religião que prega esse Jesus, talvez você vai acabar assim. Não literalmente que nós estamos num país livre, eu não vejo perigo nenhum quanto a isso. Acho que é a liberdade demais aqui que tem gerado todo tipo de igreja, de pessoas que se dizem cristãos. Tanto que depois disso aconteceu uma perseguição à igreja de Jerusalém, depois da morte de Estevão. E com essa perseguição, o que houve com a igreja? Se expandiu. Talvez ele precise mesmo de uma perseguição, mas não é uma perseguição política, como fala. É uma perseguição mais severa mesmo, que aí realmente vamos ver, né? Quem são os cristãos de verdade? Porque foi isso que aconteceu com Estevão. Então fala assim para o seu irmão, precisamos ser cheios do Espírito Santo como Estevão. Está cheio de tudo, menos do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo como Estevão. Outro dia houve uma luta aqui, né? O Espírito Santo com a carne. Estão dizendo que o Espírito Santo venceu, que a carne é mais fraca. Só que a carne, ela está sempre presente, a gente precisa ter cuidado. E como eu falei, né? A gente tem que buscar ser cheio do Espírito Santo, buscar um enchimento do Espírito Santo. Mas eu gostaria de responder também, para quê ser cheio do Espírito Santo? Por que ser cheio do Espírito Santo? A gente vai a algumas conferências, eu quero mais de ti, vem Jesus, como se Jesus não estivesse, sou cheio. Na segunda-feira, no primeiro problema que tem no trabalho, está lá a carne prevalecendo, né? Está lá as coisas. Por quê? Ser cheio do Espírito Santo não é um movimento. Ser cheio do Espírito Santo não é você sentir arrepio agora no culto e amanhã você continuar da mesma forma. Ser cheio do Espírito Santo é alguém que exala o perfume de Cristo, é alguém que se enche do caráter de Cristo, e esse caráter faz diferença lá no trabalho amanhã, na escola, aonde você quer que esteja. Como foi falado também aqui, o Léo falou sobre as características em Gálatas, o fruto do Espírito Santo. Vamos lembrar algumas? Quais são o fruto do Espírito Santo? Longanimidade, paz, mansidão, domínio. Jesus me ajuda, domínio próprio. Então veja que o homem cheio do Espírito Santo, ele possui essas características do caráter. Não que ele vai ser 100% Espírito Santo, porque nós estamos ainda no corpo corruptível. Perfeição só na glória, né? Mas como eu sempre falo, né? É uma santidade progressiva. Nós estamos aqui cada dia. Errou hoje, levanta, busca o Espírito Santo, tanto é que a ideia de pneuma, né? Hoje eu estou falando assim, porque tem um professor ali também, para dizer que eu aprendi um pouco, né? Os professores. Se você não encher o pneu, o que acontece? Murcha, né? Então o Espírito Santo que você está buscando hoje, talvez não sirva para amanhã. Amanhã é segunda, o dia é mais pesado. Aqui tem um ambiente maravilhoso, música de qualidade, um ambiente com ar-condicionado. E amanhã no teu trabalho lá, aquele chefe mala, aquele que fica toda hora soltando aquelas piadinhas, bem, é lá que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Então precisamos ser cheios do Espírito Santo, como Estevão, para quê? Primeiro, o que Estevão viu quando estava sendo apedrejado? Que ele deu discurso. Ele viu o que naquele momento? A glória de Deus. Então precisamos ser cheios do Espírito Santo, para vermos a glória de Deus, mesmo em momentos de adversidade. Olha só, ele estava prestes a morrer. Segundo alguns vão dizer que ele já estava vendo a glória de Deus, agora é uma heresia minha. Eu creio que aquelas pedradas, quando levaram ele para fora, ele não sentia mais nada, porque a glória de Deus era tão grande na vida dele, a graça de Deus, que dizem que é um dos milagres visionários. Ele estava vendo Jesus à direita do Pai, porque Jesus era o advogado dele. Ele não precisou ficar se justificando, ele não precisou tomar posição, porque a posição dele era em Cristo Jesus. Jesus era o advogado dele, e ele viu a glória de Jesus no momento que estava sendo morto. Mas muitos só vê a glória de Deus nos bons momentos, né? Por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que em todos os momentos a gente possa enxergar
a glória. A glória de Deus não quer dizer que você vai ficar ali louvando a Deus na hora que está morrendo, mas alguns, como a gente vê Estevão, né? Para eles, Paulo disse o quê? O morrer é e o viver é. Eu não consigo ainda, eu vou confessar meus pecados, eu não tenho ainda esse pensamento, não quero morrer não. O único lucro é que você não paga mais boleto e as contas, né? Mas eu não sei se eu queria morrer hoje não, né? Mas, como ninguém tem domínio sobre isso não depende de domínio próprio, depende da soberania de Deus. Mas a graça de Deus sempre será maior que as pedradas dos homens, e suficiente para vivermos dias difíceis. Todas as vezes que você se opor a alguém que é um fanático, eu não falo só de religião, você vai levar a pedrada. Vai levar a pedrada. Não foi diferente com Jesus, com Paulo, que teve que fugir, lembra de uma cidade lá? Todas as vezes que se levantarmos e formos falar do amor de Jesus, incomoda até os que se dizem crente. A gente fica incomodado. Aí eu lembrei do profeta Jonas. Por que era um profeta diferente? Porque no final, quando Deus salva toda a cidade, Jonas falou, eu sabia que as misericórdias dele iam operar, por isso que eu não queria pregar. Jonas ficou com raiva das misericórdias de Deus. E quantas vezes nós estamos como Jonas, não é fugindo do chamado, mas com aquele sentimento de vingança, porque aquele povo realmente era um povo cruel, e Jonas tinha que pregar para esse povo. E quantas vezes nós não vamos confessar isso, mas a gente não tem raiva, porque Deus é um Deus diferente, a justiça dele não é a nossa. Deus, ele julga conforme o coração dele, não conforme o coração dos homens, porque é diferente. Mas nós, quando ouvimos alguma coisa assim, a gente quer que as pessoas vivam pela lei. Lembra a lei? Olho por olho, dente por dente. Aí quando é em casa, ou meu, agora eu vivo pela graça. Estevão era cheio do Espírito Santo. Aqui é só quando vai descendo aqui a gente vai ver, falo, meu Deus, o quanto a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, porque tá difícil de conversar. A gente virou pessoas totalmente intolerantes, não consegue mais conversar sobre nenhum assunto. Se não tiver briga, já manda o outro para o inferno, porque onde está o Espírito Santo? Onde está o domínio próprio? Onde está a mansidão? Onde está a graça superabundante? Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Estevão, ele viu ali, pode me matar, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Ele é meu advogado. Quem é cristão não precisa ficar se justificando para ninguém. Como já falei uma vez e volto a falar, não queira colocar Deus dentro da sua caixinha, ou dentro da sua visão. Deus vai além de qualquer religião. Deus não está preso a nenhuma estrutura humana. Deus não está preso a nenhuma teologia. Porque a teologia, todo mundo sabe, tem várias linhas, não tem? Uma vez salvo, sempre salvo. Não, Deus não está preso a essas coisas. Isso é uma sistematização dos homens para a organização. Mas Estevão, ele viu. Você consegue ver a glória de Deus nos momentos mais difíceis? Ou você é como eu, começa logo a reclamar, murmurar e perguntar, onde está Deus? Onde está o Senhor? Porque é a nossa tendência. É normal. Agora, se nós buscarmos o Espírito Santo, nos enchermos, como? Simples, como se enche o Espírito Santo? Oração, leitura bíblica, a vida em comunidade. Isso aqui é nos encher do Espírito Santo, gente. Eu falo da importância que tem a comunidade na vida de alguém que tem depressão, não apenas espiritual, mas social. Daqui a pouco teremos um momento, né? Vai ter aí, tem livro, tem um cafezinho. Já estou orando aí, viu? Fiquei sabendo os bastidores aí que estão querendo cortar o café. Não dá não, vamos cortar outras coisas. O cafezinho não. À noite vai ter o quê? Um jantar. Qual foi o propósito que Deus colocou no coração da Sônia? Ela estava falando. Não é dinheiro, é comunhão, é estarmos juntos como comunidade. E ali você vai conversando, aí alguém que talvez esteja mais cheio do Espírito Santo que você, vai te dar uma palavra e aquilo vai trazer conforto, vai trazer consolo. Agora, se somos carnais e andamos só com pessoas cheias da carne, não vai dar certo, né? Vai virar um churrasco, mas não é um churrasco bom não.
Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para vermos a glória de Deus mesmo em momentos de adversidade. Olha só o 59, vamos ler de novo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Qual era a oração dele? Senhor Jesus, recebe. Pensei que ele tinha orado. Senhor Jesus, pesa a mão sobre esse povo. Eu sou teu servo, Senhor, queima no inferno. Isso não é oração cheia do Espírito Santo, meu querido. Ele estava orando. Recebe meu Espírito. Você não suporta o outro? Pede domínio próprio, né? Para que você o suporte. É assim que a gente aprende. Por isso que é importante a comunidade. Não suporto fulano, mas nunca conversou com fulano. Tem gente que é assim, né? A gente antipatiza sem nem conhecer, né? Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter domínio próprio. Ele orou diferente. Sabe o que eu fico pensando? Ele não orou, ele poderia orar, humanamente falando, entregando o espírito dos outros. Ó, Senhor, estou morrendo, fui fiel até o fim, sou teu servo, mas esses aí, ó, já estão condenados. Eu vou para o céu, mas manda ele lá para o Zé Enxofre. Vai além, calma que ainda está só, vai apertar mais, né? A gente sabe que vai apertar no outro versículo. Que tipo de oração você tem feito quando você é afrontado? Quando você é apedrejado? Quando você é inferiorizado? Que tipo de oração nós temos feito? Vou contar uma historinha rápida aqui para ilustrar isso, é verdade, viu? Depois vira meme. Uma senhora, ela ia para os cultos e passava em frente a um boteco. E no boteco sempre tem uns gaiatos, né? Não só boteco, todo lugar tem uns gaiatinhos, né? Me incluo nessa. E aquele homem sempre falava, e aí, irmã, vai para a igreja, vai lá levar o dízimo do pastor, essas brincadeiras de gente de fora. E aquela irmã ia. Passava, aquele homem estava sempre lá. Um belo dia ela passou. E esse homem não estava lá. E ela sentiu a falta. Tem gente que acostuma até com... né? É igual casal, né? A gente briga quando está junto, mas quando separa, sente falta até do Jaque, né? Já que você não está falando, dizendo nada, vai lavar a louça. Já que você não está fazendo nada, faz isso, né? E aí ela falou assim, cadê aquele engraçadinho que sempre ficava aqui, tirando sarro? Falou, a senhora não está sabendo? Não. Ele se matou. Ô glória! Mexeu com a serva do Senhor, Deus pesou a mão e vocês vão continuar aí tirando sarro. E deu testemunho numa igreja. E o que mais me admira é que as pessoas fizeram o quê? Glória a Deus. Isso é glória de Deus? Isso vai refletindo. Parece meme, virou meme. Mas é uma realidade que começa muito sutil. É quando você deseja o mal ao outro porque ele não pensa como você. Olha lá o pastor, vai levar uma topada e quebrar esse narizão dele aí, bem feito. É quando a gente começa a fazer algumas orações. Eu tenho um pedido a Deus. O Espírito Santo que sonda e conhece, que ele comece a checar as minhas orações e a verdadeira intenção que está por trás da minha oração. Jesus sabia a intenção de Estevão. Por isso que ele viu a glória de Jesus, a glória de Deus. Porque disse, aí é um servo fiel, bom, um homem que tem um caráter de Cristo. E ele viu, antes de morrer, você imaginou? O que você faria? Igual a Estevão, na hora que visse a glória, eu quero ir mesmo, vou ficar aqui nesse mundo tão difícil. E aí, nós precisamos ser cheios de Deus para orarmos a Deus em todo o tempo. Só que a minha preocupação é que tipo de oração? A gente ora todo o tempo, está no trânsito, Senhor, segue essa mula de Balaão, diz que crente chega diferente, né? Esse cego de Jericó está fazendo o que no trânsito, né? E é natural nosso, às vezes, nos 90 segundos que nós temos aprendido, a gente deixar que a carne prevaleça. Mas se estivermos cheios do Espírito Santo, assim como Estevão, Senhor, perdoa. Ele não sabe o que faz, que ele tire uma habilitação sem pagar agora. Que o Senhor dê condições. Senhor, é o ganha-pão dele. Fica com esse carro velho atrapalhando o trânsito. É o ganha-pão do cara. Você vai ter condições de dar um carro melhor? Então nós precisamos aprender a orar a Deus em todo o tempo. Mas é a oração de um homem segundo o coração de Deus. Aí volta lá para Davi. Cria
cria em um coração puro. Porque quem pecou foi Davi, ele não estava se justificando, questionando, ele estava dizendo, cria em mim, a nossa oração deve ser como de Davi, cria em mim um coração puro, e renova, um espírito inabalável, não retires de mim a tua presença. E a coisa mais triste que tem, é quando um cristão, ele começa a deixar que a carnalidade prevaleça, porque até as orações deles, reflete a carne. Me desculpe, meu querido, não concebe na minha cabeça um pastor em rede pública dizer que está orando para ciclano, beltrano morrer de câncer. Que pastor é esse? Nós fomos colocados aqui para abençoar vidas, não para amaldiçoar. Você liga a televisão e vê um pastor dizendo, eu te amaldiçoo em nome de quem? Em nome do diabo, não de Deus. Deus não é um Deus de maldição. E quando vem a maldição é consequência das nossas escolhas. Olha, se escolher e obedecer, vem as bênçãos. Não escolher, se crer, será salvo, se não crer, já está condenado. A condenação está muito mais ligada a uma escolha nossa. E a gente vê pastores na mídia, falando coisas absurdas, desejando o mal. E pior ainda, cristão que abraça essa ideia aí, e começa a ter ódio de todo mundo, que não pensa igual. Foi essas pessoas, preste atenção, que mataram Estevão. E muitas pessoas hoje estão usando a rede social para matar outras pessoas, linchamento moral e social, simplesmente porque não pensa igual. Mas que Deus levante uma geração de Estevão, que pague o preço para pregar Jesus crucificado, o Jesus que mandou dar alimento, o Jesus que fala, vai, não peques mais. É esse Jesus que nós temos que imitar. O resto é como eu e você, tão pecadores como tal. A nossa esperança tem que ser a mesma de Estevão, para que possamos ver a glória de Jesus nos dias difíceis, para que possamos ver Jesus nos dias mais tenebrosos da nossa vida. É por isso que precisamos ser cheios da glória. Mas não, a gente discute tudo, porque se fosse discutir, é tão bom discutir. Deixa eu falar uma coisa para você, até parece que a idade faz isso, Quando você senta numa mesa com alguém que pensa diferente, começa a discutir, começa a encontrar o equilíbrio, aprender um com o outro. Mas hoje vivemos uma geração que, usar futebol, uso muito, Reginaldo? O Corinthians perdeu com isso, o Santos é melhor, não sei o quê. Ok, enquanto ficar só nisso é legal, gente. Mas há pessoas que morrem por causa de time. Hoje você não pode mais levar sua família no estádio de futebol. Outro dia, fui no estádio aí, Só porque, tá gravando, não vou falar o nome, mas... Só porque o meu colega falou alguma coisa do time dele, criticando e estava certo, o cara já olhou assim para a gente, assim, mas pode falar mal de Jesus, pode falar mal de sei de quem. Então, meu querido, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E por fim, isso aqui, eu já adiantei um pouco, o versículo 60. Gente, eu fico em crise com essas coisas, vai dizer o quê? Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados desse, que pecado? Homicídio, estava sendo linchado, levaram, porque não podia morrer ali dentro, levaram para fora, ele foi linchado, apedrado e paulada. Tendo dito isto, adormeceu. Quem foi que falou isso? Senhor, Jesus. Veja, que é possível sermos imitadores de Jesus, mesmo sendo 100% homens. Precisamos aprender a perdoar e abençoar, como o próprio Jesus disse, aqueles que nos perseguem, ofendem. Falei outra vez aqui, e eu sou um cara que eu falo até ficar no seu coração e no meu. Sou teimoso. Nós temos que aprender que Jesus disse que nós deveríamos amar os inimigos e abençoar aqueles. Vou abrir um parênteses para você também não cair no outro extremo, ok? Estou falando de extremo. Ele não manda você ter comunhão ou andar com o seu inimigo. Ele manda você amar. O que é amar no contexto bíblico? Amar é ter uma atitude de benefício para aquela pessoa que está necessitando naquela hora, não é sentimento. Eu não preciso gostar de você para te amar.
Mas se eu entendo que o meu inimigo, lá no Antigo já teve uma história dessa, não lembro agora, né? Onde pegaram os inimigos e levaram. E o profeta diz, e poderia matar na cultura lá, falou, não mata não, faz um banquete e manda embora. No Antigo já vai ver a graça está lá no Antigo também. Então, Estevão mesmo morrendo, olha só que interessante, ele procurou morrer livre de todas as mágoas e ressentimentos daqueles que o apedrejaram. Ele seguiu o exemplo de Jesus. Senhor, eu sei que no céu não tem isso, e isso aqui eu quero deixar na terra. Perdoa. Quando ele fala isso, ele está trabalhando muito mais com o coração dele do que com aqueles que já estavam lá possuídos pela carne, pelo diabo, não sei o que era, que diz que eles rangiam os dentes de tanto ódio, tamparam os ouvidos e começaram a apedrejá-lo. Então, Estevão faz o que? Senhor, perdoa, eu entendo, o Senhor também morreu assim, quem te matou foram os mesmos, que sempre querem ser o dono da verdade, que eles sabem de tudo, mas eles não sabem de nada, porque se soubesse de alguma coisa, teria discernimento que o Senhor Jesus era o próprio Deus, mas por ele estar cheio da religiosidade, da carne, eles não conseguiam conceber que Jesus, não a questão só física, mas o caráter de Jesus exalava Deus, o perfume de Deus. As pessoas clamavam por ele, arrume uma agenda, estou cheio de compromisso. Não, Jesus sempre estava disponível para aqueles que clamavam por ele. Então, precisamos ser cheios do Espírito Santo para perdoarmos aquele que nos ofende. Para que sejamos livres aqui, ó. Lembrei de duas figuras livres dentro de uma prisão. Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles cantavam o quê? Sabor de mel na cadeia? Hino de louvores a Deus. Amarrado na cadeia. Ficou chorando. Eu sou justo. Nós temos um advogado que não é da terra. É ele que nos justifica. É ele. Eu não estou preocupado em dar satisfação do que eu penso, ou deixo de pensar, do que eu faço, ou deixo de fazer, para receber julgamento alheio. Mas isso não me impede. E aí sim, eu tenho que ser testemunho vivo de Jesus. E vou além, o fato de você ser testemunha de Jesus, uma vez eu conversando com um colega, para que a gente possa encerrar, e ele falou assim, sabe qual é o problema de hoje, Hugo? É que as perseguições não tem nada a ver com as perseguições de antes. Por que Pedro, Estevão, outros discípulos foram perseguidos? Por que eles morreram? Segundo a história, muitos deles, né, como preguei outro dia sobre Pedro, morreram de forma trágica. Uns foram crucificados de cabeça para baixo, porque eles estavam ganhando vidas e transformando a sociedade no qual eles viviam. Porque as pessoas estavam sendo ajudadas, como diz o Evangelho, até que elas tivessem condições de ter uma vida digna. E isso, para os religiosos, era uma afronta, porque eles se invejam. Porque para os religiosos o que importa é os seus. Tanto que a briga começou lá em Atos, por quê? Porque lá os judeus, né? Alguns judeus judeus que falam grego estavam sendo negligenciados, enquanto os outros estavam lá sendo atendidos. Entende? Que a história só se repete, mas muda de nome. Então, a igreja não está sendo perseguida aqui, pelo contrário. A igreja que está em todos os setores do Brasil. Jesus não precisa de sistema para operar, nem de igreja. Nós estamos aqui em nome de Jesus. A maioria dos milagres foram feitos onde Jesus? Dentro ou fora do templo? Fora. Ele pode operar aqui? Pode. Pode operar fora? Pode. Pode operar na sua casa? Mas vai falar isso com um religioso. Mas que possamos, vamos cear. A ceia simboliza o quê? Perdão. Nós vamos fazer isso em memória de quem? Dos judeus? Da religião? Quem foi que disse, façam isso em memória de mim? Jesus!
Nós vamos cear em nome de Jesus, lembrar do sacrifício de Jesus. Um homem cheio do Espírito Santo incomoda muita gente e com isso atrai perseguição e muita inveja. A perseguição hoje não tem a ver porque nós estamos entrando aqui numa favela e fazendo vocês podem falar esse nome, mas aqueles camaradas que dominam se converterem. Quando a igreja entrar dentro de uma comunidade e começar a pregar o evangelho, e essas crianças e adolescentes começarem a se converterem de verdade, e vou dizer, os próprios pais vão agradecer, porque nenhum pai quer ver o filho numa vida dessa. Aí a perseguição começa, porque existe um sistema por trás disso, que alimenta o ódio, que alimenta até mesmo as drogas, e esse sistema, querido, deixa eu ficar quieto. Se acabar esse sistema, acabou o lucro. Mas um homem cheio do Espírito Santo, ele atrai. A igreja de Cristo, ela tem que ter cheiro de Jesus. As pessoas têm que chegar aqui e falar assim, olha aqui, como eu fui atraído, né? E louvo a Deus pela vida de vocês. Pessoas que me acolheram, tanto eu como a minha esposa, porque a igreja tem cheiro de Jesus. Isso que é uma comunidade de Cristo. Não é apenas mudar o nome. Tchotcho Filadélfia agora, né? Vamos mudar, Léo. Tchotcho. É o nome de Jesus, meu querido, que muda. Não tenho nada contra, viu? Nem a favor. Mas não é o nome. É o nome de Jesus. Não tenho nada contra a parede cinza, preta, branca, eu não estou nem aí. Se quiser colocar até rosa, pink, coloca. Eu quero pregar sobre Jesus, eu quero falar de Jesus, é isso que faz a diferença. E aí quando fomos como Estevão, que tanto operava milagres, ajudava na distribuição diária de alimento, aí a perseguição vai ser uma perseguição verdadeira, porque essa igreja está fazendo a diferença, essa igreja está ajudando quem Jesus ajudaria. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que venhamos ver a glória de Deus de tal maneira, que mesmo naquele pior dia na tua vida, que você foi apedrejado no trabalho, que você foi humilhado, que você perdeu um ente querido, vai falar, Senhor, não é fácil, mas eu posso ver a glória do Senhor em tudo isso, porque o Senhor está comigo. Mesmo sendo apedrejado, massacrado, arrastado, ainda assim, Estevão conseguiu orar e perdoar aqueles que ofenderam. Estevão foi e é o exemplo de um verdadeiro cristão que exala o bom perfume de Cristo. Que cheiro você está transpirando? Ferrari Black, Azarro ou Alfazema Febo? Tem uns que lembram aí, né? É, Alfazema Febo, lembra? Cheio de furinho, aquele verdão, parecia um pimentão. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. E aí, ó, eu vou buscar ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para conseguir ver, mesmo no meio do caos, tudo está acontecendo. Qual o lado positivo de tudo isso? O lado positivo é bíblico. A palavra de Deus se cumprindo. Ainda que alguns tenham uma interpretação errônea, né? Mas é bíblico. Rumores de pai contra filho, filho contra pai. É bíblico. Mas para mim, um dos maior índice de que Jesus está voltando é o amor de muitos se esfriando. Eu não consigo mais ter compaixão com o próximo. A gente começa a naturalizar. A gente começa a ver mulheres morrendo. Porque simplesmente ela não quer mais, aí o cara vai lá, igual teve de novo essa semana. Esfaqueou a mulher, matou porque ela não queria mais. A gente vê animais indefesos sendo mortos com requintes de crueldade. E vou além. Você vê religioso defendendo essas causas? É raro, hein? É raro. Vai ver por quê? Vai ver por que também que aconteceu. Irmão, irmã, colega, mano, mana. Nada justifica o homicídio. Nada justifica a violência. Nada justifica. E como foi falado, nós podemos praticar nos 90 segundos, ok. Agora nós temos que entender que uma pessoa cheia do Espírito Santo, um cristão autêntico, ele tem que entender, nós não podemos naturalizar aquilo que Jesus não naturalizou. As viúvas eram atendidas diariamente. Já tinha as panelinhas lá, dá preferência para um, para o outro. Sempre teve, não tem nada de novo. Mas falaram o quê? Os homens cheios do Espírito Santo, escolham homens cheios de quê? Espírito Santo. Aquelas pessoas eram separadas, eles tinham que ter um princípio, e o princípio não era a perfeição, era o caráter de Cristo. E Jesus está aqui hoje através do Espírito Santo. Convidar o pessoal,
do louvor, se puder nos ajudar aqui.